Olá, povo de Deus, terça-feira da 7ª semana do tempo pascal. Atos 20, 17 a 27. Esse trecho que lemos hoje tem a sua conclusão no outro, que será lido amanhã. O texto completo é um testamento de Paulo aos anciãos de Éfeso. Em grego, ancião se traduz por presbítero, nome que damos hoje aos nossos padres. Paulo descreve sua missão em tom dramático, avisando-os que está de partida para Jerusalém, onde quer chegar antes da festa de Pentecostes, e que eles não mais o verão. A festa de Pentecostes para os judeus era chamada de Shavuot, a festa das semanas, onde se celebra o aniversário da Torá, da lei de Deus dada a Moisés no Monte Sinai. Esse detalhe é importante porque mostra Paulo ainda respeitando costumes e tradições de festas judaicas. O contexto é Mileto, cidade da Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia. E aí é interessante o único discurso em Atos dos Apóstolos dirigido aos cristãos. É um discurso de despedida que tem paralelos no Antigo Testamento, com Josué, Samuel, Tobias. Porém, o que nos interessa aqui é o paralelo que esse discurso traz com o de Jesus. O esquema é mais ou menos o mesmo. O herói pressente que o fim está próximo e está preocupado com a continuidade da sua obra. Defende e resume a obra que realizou, transmite orientações para assegurar a continuidade, dando regras de autenticidade e de fidelidade. Aqui Paulo apresenta toda a sua missão e faz uma transição com sua própria paixão iminente. Assim, o discurso primeiro se fixa no passado, contempla o presente e depois lança seu olhar para o futuro, onde seus seguidores viverão. Olhando o passado, Paulo afirma: nunca deixei de vos anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós. Insisti com judeus e gregos para se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. Olhando o presente, Paulo vê que está com a vida ameaçada, pois o Espírito lhe adverte que lhe aguardam cadeias e tribulações. E olhando para o futuro, diz ter certeza que foi fiel no anúncio do reino, por isso, daqui para frente, não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Amanhã nós concluiremos esse discurso de Paulo que provoca muitas comoções aos seus ouvintes. Desse discurso emerge a consciência do apóstolo de que a missão é mais importante que a própria vida. De modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, testemunhar o evangelho da graça de Deus. E esse tema é frequente em Paulo, que num dos bilhetes mandados aos filipenses, ele já havia dito: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. E ainda, por causa dele, de Jesus, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Para nós é importante nos questionarmos: se nos aventurarmos a escrever nosso discurso de despedida, estamos prontos para dizer que tudo fizemos para sermos autênticos seguidores de Jesus? Gastamos a vida como discípulos e missionários daquele que por nós deu a própria vida? E de uma maneira bem existencial, qual é o sentido que nós estamos dando à nossa vida? No Evangelho é João 17, de 1 a 11. Estamos acompanhando o longo discurso de despedida de Jesus que começou no capítulo 13. Finalmente chegamos no ápice do discurso do capítulo 17, que leremos uma parte hoje, outra amanhã e outra quinta-feira. São 26 versículos muito densos e carregados de emoção.
O nosso amigo Padre Gruen nos ajuda a fazer a primeira contextualização desse magistral discurso de Jesus, que começa com a palavra Pai. Diz Gruen: se há alguém presente ao longo de todo o quarto evangelho junto com Jesus, este alguém é o Pai, dele e nosso. O evangelho usa 75 vezes a palavra Deus, mas 120 vezes se refere a Deus como Pai, em grande parte nos lábios de Jesus. Para Jesus e para os que o seguem, Deus não é um ser vago, impessoal, uma misteriosa energia presente no universo. Não. Dizer que Deus é Pai, Mãe, é proclamar que ele procede à vida, é falar de bondade, que dele procede a vida, é falar de bondade, carinho, proteção, ajuda, salvação. Insistir tanto que Deus é Pai é situá-lo primeiramente, não naquele ambiente solene e sacro do templo com os sacerdotes, mas no aconchego da família bem junto de nós. Estamos hoje com uma parte da oração de Jesus, aquilo que ele disse às vésperas de sua paixão, uma conversa íntima com o Pai. Por isso, esse capítulo é para ser lido em forma de oração, no silêncio, na intimidade nossa com Jesus e com o Pai. Somente assim saborearemos essa oração de Jesus. A sua hora, tantas vezes anunciada ao longo do Evangelho, chegou. E é a hora da sua glorificação. Porém, Jesus sabe que a sua glorificação não é só sua, mas também do Pai. Por isso ele diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Jesus presta contas ao Pai pela missão cumprida. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. O que talvez poderá nos chocar no primeiro momento, no trecho de hoje, é a afirmação de Jesus: não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Será que Jesus desistiu dos demais? Pela lógica do quarto evangelho, este mundo é o mundo perverso, já condenado. Com a hora de Jesus, portanto, sobressaem os que o seguiram e ouviram a sua palavra, mas os demais optaram por rejeitá-lo. Não foi Jesus que os rejeitou, mas eles se excluíram. Também Jesus, na mesma oração, ainda diz: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Então aí amplia. Jesus também manifesta a plena consciência da realidade que o cercou e continuará cercando a vida dos seus discípulos. Como que antecipando a sua volta ao Pai, que estava iminente, Jesus conclui o trecho de hoje dizendo: já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto vou para junto de ti. Aqui está para nós um grande desafio. Como viver no mundo sem ser do mundo? Esse ser do mundo, segundo o Evangelho de João, é assumir o caminho dos perversos, dos zombadores da vida, sobretudo da vida dos pobres. Que tristeza olhar hoje nossa realidade e vermos que até em meio a uma situação tão calamitosa que vivemos, há pessoas que, ao invés de investir em tudo para salvar vidas, prefere ficar fazendo politicagem com a desgraça dos outros. Há quem coloque a economia acima de tudo e o lucro acima de todos. O nosso mundo está doente e não é de agora. Nesta semana em que somos convidados a fazer a nossa oração pela unidade dos cristãos, termino fazendo referência ao final do discurso de um protestante negro que há 57 anos expressou seu sonho em praça pública nos Estados Unidos e que no dia 4 de abril de 68 foi assassinado quando tinha 39 anos. Martin Luther King. Seu discurso ficou conhecido como I Have a Dream.
Eu tenho um sonho. E ele termina assim: quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra. Finalmente livres, finalmente livres. Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres finalmente. Um beijo no seu coração.